Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar também através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Prefeito Chico Brasileiro sanciona a lei do passe livre estudantil. No Mercosul, presidente Lula quer ampliar parcerias externas. E as notícias esportivas de hoje. DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição falando em um dia histórico para o movimento estudantil. O prefeito Chico Brasileiro sancionou a lei do passe livre, o decreto que regulamenta a gratuidade do transporte aos estudantes do município de Foz do Iguaçu. No auditório da Fundação Cultural, o prefeito Chico Brasileiro sancionou a lei do passe livre e assinou o decreto que regulamenta a gratuidade do transporte coletivo na cidade. O estudante terá direito a 4 passagens ao dia, podendo ser utilizado nos fins de semana, feriados, períodos de férias e recesso escolar. A lei do passe livre deve beneficiar mais de 30 mil estudantes e entra em vigor a partir de amanhã, quarta-feira. É uma conquista histórica dos estudantes e é uma conquista que o poder público faz entendendo que este é o caminho para que nós possamos tanto garantir acesso aos estudantes, às políticas públicas, acesso à cidade, não apenas ao transporte urbano, mas acesso à cidade. A ideia principal é oferecer ao estudante a necessidade do estudante. Ele só não pode ser utilizado para fins de quem tem vínculo empregatício, porque é uma outra legislação que tem a legislação obrigatória do vale transporte para quem tem um vínculo empregatício. Então, o estudante que pode usar 4 vale transporte por dia, mas se precisar para outras atividades complementares à sua atuação como estudante, será garantido esse direito. Nós vamos agora abrir, claro, o cadastramento para todos os estudantes, mais de 20, 30 mil estudantes que possam usar esse sistema. Agora, depende das pessoas que se cadastrarem e terá direito ao acesso ao passe livre. E que sirva de modelo aqui de Foz do Iguaçu e que sirva de modelo para o Paraná, para o Brasil todo. A luta hoje em dia é pela tarifa zero para todos. E esse transporte ele pode ser custeado. Hoje o transporte coletivo, para terem uma ideia, custa 60 milhões de reais. 18 milhões o Poder Executivo, o prefeito municipal está disposto a tirar do orçamento para colocar no custeio desse direito social essencial. A Câmara Municipal ela tem por ano 15 milhões de emendas impositivas, poderiam ser direcionados, a gente chega a 33 milhões. O Hospital Municipal ano passado gastou 20 milhões, só o Hospital Municipal com os acidentes de trânsito. Imagina se a gente colocasse no transporte, as pessoas deixassem de andar com suas motos, muitas dessas motos compradas no país vizinho por pessoas que não têm habilitação. Então o acidente sai caro aos cofres municipais com moto. Fora, claro, quando as vidas são ceifadas, que não há preço. E aí, aqui ficou então a súplica que eu fiz ao deputado federal, de que o governo federal também trabalhe uma responsabilidade compartilhada, para que o governo federal e o governo estadual também participem do custeio desse serviço essencial, como já participam na questão da saúde e da educação. Vale lembrar que mais 2 gratuidades foram anunciadas pelo prefeito Chico Brasileiro. A gratuidade das pessoas carentes que precisam procedimentos, de especialidades e não tem o valor do vale transporte para ir até lá, o que acaba atrasando o atendimento, que eles faltam as consultas e aí a fila fica cada vez maior, e também a gratuidade de transporte para as pessoas que estão desempregadas com entrevista de emprego intermediada pela prefeitura no Cine e não tem o dinheiro para colocar o vale transporte, para comprar o vale transporte para ir para a sua entrevista de emprego. Então, mais novos 2 projetos aí estarão esse mês sendo encaminhados para a Câmara Municipal para apreciação dos representantes do povo e, se Deus quiser, vai ser aprovado mais essa gratuidade, visando aí, quem sabe, até o próximo ano, uma tarifa zero para todo mundo, para o morador, para o turista, para todos em Foz do Iguaçu. A gente viu o exemplo de Paranaguá, lá
eles constataram, a associação comercial deles, que a partir da tarifa zero as pessoas gastaram mais no comércio. Isso aumentou a receita do comércio em 30%. Isso é 30% mais faturamento, 30% mais emprego e 30% mais imposto que volta aos cofres municipais, criando um verdadeiro círculo virtuoso na nossa economia. O vice-presidente da Câmara Municipal, Rogério Quadros, se emocionou ao lembrar da época em que tinha de optar entre ir de ônibus para a escola ou comprar um lanche. Nós que viemos de uma família humilde, família simples, né? Muitas dificuldades na nossa infância, nós tínhamos que se deslocar a pé muitas vezes, né? Para até o estabelecimento escolar. E hoje esse projeto, após vários anos, né, aprovado pela Câmara Municipal, o projeto do Executivo, vem beneficiar milhares de estudantes de famílias humildes, né, que estão no nosso município. Então a gente fica muito contente de ter uma parcela de contribuição nesse projeto que vem beneficiar todos esses estudantes do nosso município. 30 anos de luta e hoje se tornando realidade, para mim é uma questão de honra estar fazendo parte desse decreto, trazendo tarifa zero para os alunos e gradativamente Foz do Iguaçu, a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu estará trabalhando para que nós possamos dar o tarifa zero para toda a população, para a classe trabalhadora de Foz do Iguaçu. O deputado federal Elton Welter, que faz parte da Frente Parlamentar da Tarifa Zero, participou da solenidade de assinatura da gratuidade do transporte coletivo em Foz e comentou a iniciativa. O transporte coletivo é um serviço essencial e é fundamental que as pessoas usem mais o transporte coletivo e o fato de não gastar com isso, elas vão gastar mais no comércio. É uma forma de, inclusive, melhorar a economia da nossa visão e diminuir o problema de acidentes de trânsito e muita concentração de veículos nos grandes centros. Eu acho bom, né? Porque antes eu tinha que pagar R$5 por passagem e agora é bem melhor, porque é 4 passagens por dia e facilita pra mim, tipo, sair, ver meus amigos, ir pra escola, essas coisas. Eu acho muito bom essa gratuidade porque vai possibilitar, assim, os estudantes não só a ir pra escola, que ajuda muito, né? Muita gente não vai pelo fato de não ter transporte, mas também para entretenimento, né? Que às vezes a gente quer sair, quer ver um filme, quer ir numa exposição e não tem como ir. Então acho que vai ser muito bom para todo mundo, tanto para estudar quanto para se entreter. Começa nesta terça-feira o período de inscrição para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao segundo semestre de 2023. Os interessados têm até às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, da próxima sexta-feira, para efetuar a inscrição por meio do portal único. O acesso ao ensino superior de acordo com o Ministério da Educação. Para a edição do FIES estão sendo ofertadas 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas. O candidato pode consultar as vagas no momento da inscrição. O sistema apresenta as ofertas de vagas por estado, município e instituição de ensino superior. Está aí uma oportunidade. A seguir, no Mercosul, Lula quer ampliar parcerias externas. Colégio Educação Dinâmica. Nosso DNA é excelência. Excelência em educar, acolher, transformar e construir o conhecimento. Excelência em preparar o aluno para buscar os melhores resultados, de forma criativa e inovadora. Educação internacional de excelência, projetos e intercâmbios internacionais para viver novas experiências de forma global. Colégio Educação Dinâmica. Escolhas que definem o seu futuro. De volta com DC Notícias Web, falando agora que o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu recebe ação cultural que homenageia autores baianos. Essa ação tem o objetivo de promover a Festa Literária Internacional do Pelourinho. Apoiada pelo grupo CCR, a partir dessa terça-feira, os passageiros que circulam pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, administrado pela CCR Aeroportos, terão a oportunidade de mergulhar na cultura baiana, por meio de um quiosque em formato de livro com conteúdo multimídia. A ação segue até o dia 13 de julho e promove a Feira Literária Internacional do Pelourinho.
A instalação foi desenvolvida especialmente para apresentar o projeto e as obras de Jorge Amado, Mãe Estela de Oxóssi, homenageada dessa edição da Filepelô. Além de Foz do Iguaçu, a instalação já passou pelo aeroporto de Curitiba e seguirá para Goiânia e São Luís nas próximas semanas. Além de ler e ouvir os contos, os passageiros terão a chance de explorar o verso do livro interativo, que será um espaço instagramável, onde poderão fazer registros fotográficos com elementos representativos da cultura baiana. O governador Ratinho Júnior defende os interesses do Sul e do Sudeste do Brasil na reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. O evento promovido pela FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, líderes políticos e de setores produtivos. Ratinho Júnior defende os interesses do Sul e do Sudeste do Brasil na reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. O governador ainda apresentou alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Temos algumas preocupações que nós estamos levando para o relator Aguinaldo. Uma delas é a centralização da arrecadação. Nós queremos entender como é que será esse processo. Segundo, que nós possamos ter, como Sul e Sudeste, um fundo de desenvolvimento regional. Nós somos as duas únicas regiões do país que não tem um fundo de desenvolvimento. Isso é importantíssimo, governador Pessutti, para fortalecer e desenvolver o nosso estado, inclusive, e as nossas regiões, inclusive em termos de investimento em infraestrutura, e automaticamente entender como é que vai ser esse conselho que o projeto apresenta, onde coloca um conselho paritário entre os estados. Só lembrando que só o Nordeste tem 9 estados, o Sul e o Sudeste tem 7. Então nós temos que pensar muito bem como é que vai funcionar esse conselho para que o Sul e o Sudeste novamente não sejam prejudicados, como muitas vezes foi, inclusive com o orçamento da União. Ratinho Júnior também ressaltou a importância do Estado na economia do país. O Paraná passou a ser a 4ª economia do Brasil. Durante muitas décadas, nós fomos a 5ª economia do país, atrás do Rio Grande do Sul, e agora nós passamos a ser a 4ª força econômica do país, tendo a 5ª população do Brasil. Isso é fruto do trabalho de todos vocês e que automaticamente nos ajuda a avançar e trabalhar para trazer mais indústrias, para gerar mais emprego e para melhorar a vida da nossa população. E também dividir com vocês outros investimentos. Nos últimos 10 dias, anunciamos um investimento de R$1 bilhão da Sumitomo, que vai dobrar a sua fábrica de pneu, uma conquista, uma fábrica que já existia aqui no Paraná, que foi ainda no governo do ex-governador Beto Richa, que se instalou aqui. Nós tivemos no Japão em março, junto com o presidente Carlos Walter, e trouxemos mais esse 1 bilhão de investimento para o nosso estado. Uma planta, uma maltaria da indústria cooperativa agrária com o grupo alemão, R$500 milhões em Guarapuava, mais a Electrolux, com a maior fábrica sustentável da América Latina para a linha branca, 700 milhões para São José dos Pinhais, mais uma esmagadora de soja de R$1,5 bilhão em Marialva, mais 300 milhões numa fábrica de ração PET que vai se instalar em Ponta Grossa, mais investimento que nós temos para a região metropolitana de uma grande fábrica, de uma indústria cimenteira que nós vamos anunciar nos próximos dias. Dia 19 de julho eu vou estar no Canadá, visitando uma empresa global, onde nós vamos anunciar mais investimentos, onde 35 peças de componentes serão fabricados para essa grande empresa aqui no estado. Isso tudo em 10 dias. Eu estou falando isso porque é uma demonstração da força do estado do Paraná, quando a gente está unido em prol do desenvolvimento do nosso estado. E eu quero aqui agradecer a vocês. E agora a gente fala que ao assumir a presidência temporária do Mercosul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que tem uma agenda externa ambiciosa para o bloco, na ampliação de mercados para a exportação dos produtos locais. Ele reafirmou que o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia é inaceitável e que está comprometido com a conclusão de um tratado equilibrado e que assegure o espaço necessário para a adoção de políticas públicas, em prol da integração produtiva e da reindustrialização.
E veja a seguir, vamos trazer as notícias esportivas. E agora no DC Notícias Web, o nosso assunto é esportes e quem traz informações é o acadêmico de jornalismo, Jorge Aragão. Boa noite, Andréa. Vamos começar falando sobre os jogos da Copa do Brasil, que vão ser disputadas as primeiras partidas das quartas de final da competição. A primeira partida acontece hoje entre Bahia e Grêmio, jogando às 9 horas da noite. É o segundo jogo da trilogia que está acontecendo entre essas duas equipes. A primeira partida aconteceu no último sábado e o Grêmio venceu o Bahia por 2-1. Então o Grêmio vem empolgado porque é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e mesmo com todos os problemas internos que estão acontecendo, como a saída do vice-presidente e com os problemas físicos do atacante uruguaio Luis Soares, a torcida está muito confiante que o clube gaúcho vai se classificar para a próxima fase e continuar aí com essa boa fase na temporada. Já o mandante do jogo de hoje à noite, o Bahia, está pressionado, porque não vive bom momento no Campeonato Brasileiro. O clube é o 15º colocado com apenas 1 ponto a mais que o Goiás, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. O time baiano quer fazer um bom resultado em casa para na próxima semana tentar a classificação dentro da Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. São Paulo e Palmeiras com certeza é o jogo mais esperado dessa fase. O Clássico Paulista será disputado na próxima quarta-feira no estádio do Morumbi, às 7h30 da noite. O tricolor vive momentos de altos e baixos durante a temporada do Campeonato Brasileiro e nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. Na última partida, a vitória em cima do Fluminense deu uma moral para que a equipe venha com força em busca da vitória sobre o rival dentro de seus domínios. Já o Palmeiras está em um momento conturbado nos bastidores. Um novo problema entre o clube e a Confederação Brasileira de Futebol deixou o ambiente pesado nos bastidores do clube. Com protestos dos torcedores em frente à sede da CBF, o Verdão ainda não tem certeza se vai conseguir ter o seu camisa 10 Rony em campo no Clássico. Um jogador que é muito importante no esquema tático da equipe do português Abel Ferreira. América e Corinthians estão pressionados no Campeonato Brasileiro e vão fazer uma partida que podem mudar os rumos a serem seguidos na temporada. O América vem empolgado na Copa do Brasil porque conseguiu eliminar nas oitavas de final a equipe do Internacional e agora vai em busca de mais uma classificação em cima de um gigante do brasileiro. No final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, conseguiu um empate heróico contra o seu maior rival, o Atlético Mineiro, por 2-2. E a tendência é que vá a campo com o que tem de melhor disponível. Já o Corinthians vive uma crise sem fim. Apenas uma posição da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e com pressão gigantesca vinda da torcida por conta dos maus resultados. Dessa forma, o Timão vai a campo buscando a vitória para tentar acalmar ainda mais os ânimos dentro do clube e com isso dar uma esperança para o torcedor que o clube pode colher frutos ainda nesta temporada. Flamengo e Atlético mais uma vez estarão frente a frente em uma disputa de mata-mata em busca da próxima fase. O Flamengo chega empolgado após a vitória no final de semana por 2-0 contra o Fortaleza. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e apenas 1 derrota. O Mengão também vai conseguir contar com a sua nova contratação, Luiz Araújo, que está relacionado para o jogo. O Furacão empatou com a equipe do Palmeiras no final de semana, jogando em seus domínios após estar perdendo por 2-0. E com esse resultado, a torcida confia que o clube tem forças para conseguir superar o Flamengo no Maracanã na próxima quarta-feira e aposta todas suas fichas na joia Vitor Roque, que está praticamente acertado com o Barcelona para a próxima temporada do futebol espanhol. E a última notícia é que Fernando Diniz será o novo técnico da seleção brasileira.
pelo menos até a chegada do italiano multicampeão Carlo Ancelotti. A equipe do Fluminense aceitou a proposta da CBF para ter o técnico nas próximas partidas da seleção. A princípio, o professor chega para ser o responsável interinamente do Brasil e continuará comandando a equipe carioca na disputa da Libertadores e Campeonato Brasileiro no restante da temporada. Eu volto com você, André. Obrigada, Jorge, pelas informações. E assim a gente encerra essa edição do DC Notícias Web, convidando você também a participar, a curtir e acompanhar as nossas redes sociais oficiais. Até amanhã.